intensidade, senhoras e senhores. Ó, eu nem falei, queria falar para todos os pachecos, brasileiros, minha mãe, todo mundo tá dizendo, minha mãe tá desesperada. Acordou, disse que não sabe se vai ver o jogo. Calma, Dolores, calma. Nós falamos de seleção brasileira, falamos do quarteto ofensivo, que é ótimo, da possibilidade de ter o Neymar, aí o povo fica felicíssimo. Demos palpites aqui, põe o Endrick, põe o Luiz Henrique, ninguém falou coloca o Fabinho, ninguém falou coloca outro zagueiro, nós estamos achando que vai ganhar nos 90 minutos. E ninguém tocou no nome do Alisson, que é para não chamar problema. Agora... Aí chama gol. Acabou. Não teve isso, não zicamos, não falamos sobre isso. Vamos agora, vocês falaram intensidade. Parece os moderninhos do análise de desempenho. Intensidade e um pouco mais de intensidade foi o que a gente assistiu ontem em França e Paraguai. Se você que está aí do outro lado é da turma, ai, mas o Paraguai não quis jogar, pode sair. Porque o Paraguai fez o que tinha que fazer, tivemos um jogo de Libertadores em Copa do Mundo e parabéns ao Paraguai, perdeu, é do jogo, a França é melhor, a França não entrou totalmente na provocação, foram apresentados a um jogo de Libertadores, Piperno, é isso aí. Duas coisas que eu acho que são importantes. Primeiro que é óbvio que eu torci para a França passar, foi uma seleção que eu gosto Piperno? muito, apesar do nosso Gustavo Gomes, e me dói o coração falar isso e tal, mas é óbvio que eu gosto muito mais de ver a França jogar. Só que tem uma coisa. Eu brinco muito que o Paraguai joga assim, mas desde o imperador Solano Lopes. Nunca o Paraguai jogou de uma outra forma. Já faz tempo, hein? Copa de 98. Pegue... 1-0 foi assim. Pegue o vídeo de 98 e agora. Mesma coisa, o Paraguai o tempo inteiro. E aí vem... Então eu não esperava absolutamente nada de diferente. Não fiquei decepcionado com o que eu vi do Paraguai, porque era exatamente o que eu imaginava. Então, enfim, o roteiro era esse mesmo. Agora, isso também serve para mostrar para uma turma aqui, né, um pouco mais moderninha, porque muitas vezes o brasileiro não se sente sul-americano. Mas nós somos, viu? Então, é bom dizer que somos. Tem que avisar. Aí o Brasil vai jogar Copa América, eliminatória e tal, galera, mas, puxa, porque a gente não jogou contra ninguém. Vai ver o contra ninguém agora na Copa, ganhando da Alemanha, fazendo isso com a França, o Equador jogando, a Colômbia jogando. Gente, é tudo jogo duro, todo mundo aprendeu a jogar bola. E aqui na América do Sul ainda tem o componente rivalidades locais. Aqui não tem refresco. Agora, tirando as maldades, o Paraguai é isso, gente. Tirando as maldades de pé que fica, de braço que vai, tirando essas maldades que a gente condena muito também na Libertadores, e a gente condena em cima da arbitragem, né? A gente nunca fala que o time foi assim, a gente fala geralmente que a arbitragem não viu, permitiu. Tirando essas maldades que eu acho que não faz parte do jogo, o Paraguai é exatamente esse time duro de se enfrentar, com jogadores duros e com esse poder defensivo, que é a arma que eles têm, né? É um time que sabe se defender, é um time que joga bruto. Então, tudo isso é perfeito. A França tinha que passar esse adversário. E passou. Agora, eu acho que teve muitas jogadas maldosas. Eu acho que teve muitas jogadas de braços que ficam no rosto, de chuteiras que acertam canelas. E aí eu condeno, porque a gente não gosta de ver isso. Que o nosso time faça, nem que o nosso time leve, né? Eu acho que aí é fora do jogo. Cabo Verde enfrentou seleções dificílimas, fazendo 12 faltas, fazendo menos de 12 faltas. Jogou futebol. Se Cabo Verde consegue, que é um time debutando em Copa do Mundo, por que o Paraguai também não consegue melhorar alguns setores do seu time? Né? Eu acho que falta jogadores e eles se apegaram a um jeito de jogar olhando para o adversário. Talvez se fosse um adversário mais do nível do Paraguai, talvez eles jogassem de uma forma diferente. Eles analisaram, estudaram, olha, não dá para enfrentar a França, a conclusão que eles chegaram, não dá para enfrentar a França na bola, vamos enfrentar a França na catimba, no ônibus que a gente vai colocar aqui atrás, no jogo jogado, no empurra, na confusão, vamos tentar fazer esse tipo de jogo. Eu não gosto, eu reprovo esse tipo de jogo, eu não gosto. Eu gosto de ver o jogo de Cabo Verde.
Eu gosto de ver o jogo jogado, de times corajosos que buscam o gol. Mas foi uma estratégia e eu respeito essa estratégia, até porque a gente vê muito isso no futebol brasileiro, vê muito isso no nosso futebol sul-americano, e é válido. O que eu não gosto é da maldade, né? Da maldade eu acho que está fora do jogo. Os jornais da Europa, o Pipeno passou a madrugada, ele não está cansado porque a gente está aqui há 25 dias, ele está cansado porque ele passou a madrugada vendo e lendo os jornais, principalmente os franceses, repercutindo mais um gol do Mbappé e essa vitória. E aí, Pipeno, no L'Équipe, eles detonaram, estavam indignados com o juiz e com a postura do Paraguai. Fala pra gente. E com o juiz, principalmente, porque o juiz, na verdade, deu 3 cartões amarelos para os franceses antes de amarelar alguém do Paraguai. Né? Parecia que estava proibido, né? Então, né? Os caras, pera lá, o outro time que se defende, bate, joga duro e tal, né? E a gente que toma cartão amarelo. O Galarça tomou depois que o jogo acabou. Esse fez hora extra. Eu sou muito fã do Galarça, todo mundo. Eu falei outro dia aqui. Eu gosto dele, ele fez um grande jogo contra o Libertad, depois contra o Nosso Verde não jogou nada. Fiquei esperando que ele fosse jogar alguma coisa, não jogou nada. Mas ele é bom jogador. Mas ontem, Pipeno, ele fez hora extra em campo. Esse fez hora extra em campo. Fez, então, né? Mas eu gosto. Então, mas o juizão parece que gostou também. E os franceses estão malucos da vida, né? E aí eles fazem esse título aí, né, do gol de ouro, para mim também tem claramente uma provocação puxando aí o gol contra o Paraguai, o gol contra o Paraguai em 98. Que existia o gol de ouro. Que existiu o gol de ouro e foi assim que a França eliminou os paraguaios lá atrás. De novo, muito duro. A França teve muita dificuldade, então talvez tenha mostrado também o mapa da mina para Marrocos. Porque a França, o Olise, por exemplo, foi um jogador apagado ontem, né? Não conseguiu brilhar, ser criativo. No primeiro tempo, principalmente, o Paraguai foi muito bem em tática, violento, o catimbeiro, todas as coisas, mas foi bem. O nosso Gustavo Gomes é difícil. Pois é. Teve lá um braço a mais, teve faltas que não foram marcadas. A nota de corte para a falta do juiz no primeiro tempo estava muito alta, eu concordo com isso, mas a França também teve um tiquinho de Argentina. Entrou achando que ia fazer 3-0 no Paraguai e começou a não ir. Começaram a tentar chutar de qualquer lugar. A França no primeiro tempo não foi. E aí o gol sai num pênalti, que foi o único jeito de furar essa retranca, Morelli. Foi difícil, não foi fácil para a França, não. Mas é o que a gente está falando aqui. Os jogos vão ficando cada vez mais difíceis. É mais ou menos o que aconteceu com a Argentina, né? Talvez tenha um pouco ali de soberba, talvez um pouco de, não, vamos ganhar do Paraguai a qualquer momento, porque a gente pegou todas as partidas do Paraguai nessa Copa e o Paraguai é um time mais fraco, é um time que classificou a trancos e barrancos. Então, para a gente que está voando, eu não sei se é assim que eles pensam, né? Mas o francês tem um pouco isso, né? Tem um pouco isso. Então pode ser que tenha acontecido exatamente isso. E aí viram que durante o jogo não foi nada disso. Tiveram que entrar, inclusive, na catimba também, né? Todos esses jogadores também jogaram bola na rua. Então, assim, não é só o Paraguai, não. O time da França também. O time da França, embora eles estejam na França, são jogadores também que passaram maus bocados aí no começo das suas carreiras. Então tem tudo isso. Não tem um mais valente do que o outro, não tem um mais malandro do que um outro. Tem jeitos diferentes de jogar bola. E a França teve muitas dificuldades. Mas você vê que a Argentina deu uma derrapada nessa fase, mas passou. A França deu uma derrapada nessa fase, mas passou. E agora a gente vai ter o Brasil, que também pode jogar ali mais ou menos, ter mais dificuldades, mas talvez passe também pela Noruega. Eu acho que são jogos mais difíceis, viu, Marília? São jogos mais tensos, são jogos em que você salta de umas oitavas já visualizando a final da competição. Então isso mexe com as pessoas. As oitavas, para mim, são quase a estreia. Né? A estreia é um jogo tenso de todo mundo e as oitavas também é um jogo tenso. Depois que você passa dessa arrebentação, aí você vai com mais tranquilidade e confiança. No caso do que você falou, né, jogadores que jogaram bola na rua, o próprio Mbappé falou na zona mista, nas entrevistas, né, foi eleito de novo. Não, foi o goleiro que foi eleito o melhor jogador em campo. Ele falou que se for para colocar a mão na sujeira, a gente também sabe jogar, eles quiseram nos provocar e a gente também sabe fazer e tal. Ele deu uma de, entre aspas, corintiano, maloqueiro e sofredor, graças a Deus, Pipa. Ele falou que ele era. Praticamente foi isso que ele falou quando ele disse que ele também gosta de jogar desse jeito. Ele falou que se jogar sujo... Eu ouvi assim, Piperno. Pois eu diria que foi uma forma de se ouvir eu bastante... acho que ele declarou o Coringão. Bastante seletiva, no mínimo, né?
Eu achei que ele falou uma coisa só, o corintiano maloqueiro e sofredor. Não, o que ele Não? disse é que se jogar sujo com a gente sabe jogar sujo também. A gente não queria isso, mas já que se propuseram a fazer isso, aliás, ele não quis cumprimentar o goleiro do Paraguai na saída de campo e tal, isso pegou mal, o goleiro também reclamou, enfim, o goleiro pegou e jogou a bola na cabeça dele, nas costas dele. Enfim. Eu já vi o Haaland fazendo isso com o Gabriel Magalhães. Não foi exatamente um grande dia para mim, torcedor do Arsenal. É um bom nome pro Corinthians, hein, no lugar do Depay. Eu acho que poderíamos tentar, Piperno. Falando em nome do Corinthians, o Corinthians não sei se vai ter o Depay, mas, seu Fábio Piperno, o senhor, quando voltar para o Brasil, o senhor Maurício, o senhor vai ajoelhar no milho, que o senhor chama ele de rojão molhado quando ele joga no Palmeiras, só que lá, no Paraguai, ele cruza a bola. Sabe qual acho que o problema dele? É gramado sintético, Piperno, porque lá ele joga bem. Então, ontem o Maurício Rojão Molhado foi o único paraguaio que acertou uma bola no gol, no finalzinho. E quando ele entrou, o time melhorou. Rojão Molhado é porque não explode, entendeu? Pra quem não entendeu, o Piperno fala que ele não vai. Lá no Paraguai ele foi, ele jogou uma boa Copa do Mundo, tanto que agora tem propostas aí de fora e tal, diz que vai avaliar, isso é com o empresário dele, com o Palmeiras. Mas a verdade é que o Maurício voltou da Copa do Mundo maior do que foi. Eu sou muito crítico, né? Mas a gente tem que reconhecer isso também. O Maurício jogou um bom Mundial e ontem era mais do que a prova de o batismo de fogo, né? E ele passou, e acho até que passou com louvor. O time melhorou, ele chutou a gol, enfim, acabou dando trabalho para a França. Gente, o Maurício jogar uma Copa do Mundo e enfrentar a França, olha, sensacional para a história, para a carreira, para o currículo do Maurício, viu? Eu acho que ele não vai conseguir repetir isso nunca mais. Que isso? Como vocês são corneteiros, tá vendo? O problema dele é o gramado... O programa é para arrumar polêmica? Vamos arrumar o corte polêmico. O problema dele é o gramado sintético. Gramado sintético devia ser proibido, gramado sintético é plástico, vamos fazer tudo isso que as pessoas fazem. Eu acho que ele só entende preleção em Guarani, sei lá, alguma coisa do tipo. Não gostou da minha provocação? Esse é um corte... Cadê o Arnaldo? Vamos ligar pro nosso amigo Arnaldo Ribeiro e falar que plástico não pode jogar futebol? Não. Por exemplo, o Bodoglint joga. Aliás, meus amigos, tem gente que diz por aí que não, na Europa não tem tal. Tem. O Bodoglint jogou a Champions, recebeu Manchester City, Inter de Milão e acho que... Primeira fase, né? Os times todos lá da primeira fase em gramado sintético. Tá vendo? Eu consegui fazer com o Piperno o que o Galarça fez ontem. Eu entrei na cabeça dele na provocação. Você viu como é fácil desequilibrar um francês? Eu sou sul-americano, eu entrei na cabeça do Piperno, ele já perdeu. A justificativa já ficou nervoso, já consegui também. Aqui, Morelli. Você viu como é fácil provocar um francês? E ontem a gente viu isso também, né? É muito fácil. Gente, uma informação do tempo em Nova York e extensivo a New Jersey. Tá tudo fechado, viu? Nuvens escuras, sujeitos a raios e trovoadas nesse exato momento. Tem ainda mais algumas horas para o jogo, mas fechou tudo aqui, viu? Fechou tudo. Olha só, o Data Steve Jobs, no meu